Graça e paz, juventude. Eu sou o pastor Amilcar Batista de Mello. Me sinto honrado, me sinto privilegiado e uma grande responsabilidade trazer esse estudo sobre escatologia bíblica. Esse assunto que traz tanta curiosidade, né, e muita interrogação para aqueles que procuram se esmerar no conhecimento da palavra de Deus, crescer no conhecimento da palavra de Deus. Escatologia nada mais é uma das matérias dentro da teologia que procura estudar as profecias, não apenas o futuro, né, mas acima de todas as profecias que tangem o reino de Deus, a igreja. Esse termo escatologia, logia significa estudo e escato as últimas coisas. Então seria o estudo das últimas coisas, o estudo das últimas doutrinas, né? O estudo do futuro, das coisas futuras, das profecias futuras que concernem ao reino de Deus. Esse termo está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Apocalipse 1, versículo 19. João está preso na ilha de Patmos. Ele tem uma série de visões, de revelações, palavras da parte de Jesus. E a Bíblia diz que ele tem três visões. Ele tem a visão de Jesus glorificado, ele tem a visão da condição espiritual das 7 igrejas, por isso que ele escreve 7 cartas, e do capítulo 4 em diante, ele tem uma visão macro de tudo que vai acontecer no reino de Deus e na humanidade, né? O futuro da igreja, o futuro de Israel. Jesus aparece para ele no capítulo 1, versículo 19, diz assim: escreve, pois, as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. As coisas que vistes é a visão de Jesus glorificado. As coisas que são seriam a condição espiritual das 7 igrejas, né? E as coisas que hão de acontecer é o futuro da igreja, o futuro de Israel. Esse termo escatologia vem daí, as coisas que vão acontecer. Então, escatologia nada mais que isso, é estudar as profecias, o futuro do povo de Deus. Então tem alguns assuntos, né, que concernem profecias do futuro, coisas que vão acontecer. Por exemplo, a parousia, ou o retorno, a volta de Jesus, né, é um assunto que vai acontecer. O arrebatamento da igreja, o rapto da igreja, né, para buscar os seus escolhidos, a grande tribulação, os princípios das dores, o reino milenar de Cristo, a manifestação do anticristo, tudo isso são assuntos escatológicos, né, coisas que vão acontecer ainda na história da igreja, na história de Israel e na história do povo de Deus. Mas se existe um assunto que faz parte, né, é o prato principal sobre escatologia, que gera muita curiosidade na vida do povo do Senhor, daqueles que leem a palavra de Deus, é sobre vida após a morte. O que acontece com a vida do homem após a morte, com o corpo, com a alma do homem? Será que reencarna? Será que ele entra no sono profundo? O que acontece com esse corpo, com essa alma? Independente se a pessoa for cristã ou não, independente de qual a religião que ela siga, que ela creia, se existe uma verdade que todo ser humano concorda, e você vai concordar também, é que todo ser humano morre. É uma lei da natureza, muito mais que uma lei da natureza, uma lei divina, não é? Hebreus capítulo 9, versículo 27, grave isso, Hebreus 9, 27 diz assim: porque está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Porque está ordenado, é uma ordem. Mas que ordem é essa, pastor Amilcar? Está ordenado ao homem morrer. Por que está ordenado? Foi Deus que estabeleceu esta regra. Você lembra em Gênesis capítulo 2, se Adão não tivesse comido do fruto proibido, Deus disse: de todas as árvores do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que você comer, certamente você morrerá. Ou seja, se o homem não come, ele viveria eternamente, para todo sempre. Mas após ele comer, a morte fez parte da natureza, da jornada do ser humano. Então, todo homem morre. Segundo, é uma ordenança de Deus. Terceiro, diz a Bíblia que está ordenado morrer uma só vez. O homem não morre, renasce, vive, morre novamente, não. Morreu uma só vez. E ele diz no final: vindo depois disso o juízo, ou seja, o julgamento da parte do Senhor. Ou seja,
O ser humano, ele não pode viver a sua vida alavanter como quer, como muitos pensam. Paulo vai escrever, se Cristo não, a igreja de Corinto, se Cristo não morrer, então comamos, bebamos e vamos levando a vida, empurrando a vida com a barriga. Não é assim. Ele diz que existe um juízo depois que o homem morre, tanto para justo quanto para ímpio. Eclesiastes 12:7 diz que o pó volta à terra como era, o pó. Mas o espírito volta a Deus, ou seja, volta a estar sobre o domínio de Deus. Aquele espírito que viveu uma vida inteira sem regras, ele volta para a mão do Senhor e ele vai prestar conta. Romanos 2:9 diz que, Romanos capítulo 2, versículo 6, diz que cada um de nós vai prestar conta de si mesmo diante do Senhor. Hebreus 4, versículo 13, diz que todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele quem temos que prestar conta. A ideia que existe uma prestação de conta do ser humano, independente da crença, está em todas as religiões. Todas as religiões acreditam que existe algum tipo de divindade que vai julgar as ações do homem enquanto aqui na Terra. Porque muitas coisas passam batidas. Muitas maldades que os homens fazem aqui enquanto em vida não foi julgada, a pessoa viveu e não pagou pelos seus erros. Então todos acreditam nisso. E a Bíblia fala sobre isso. Se tem um texto que mostra muito bem sobre essa questão do juízo, sobre essa questão de prestar conta, Lucas capítulo 16. Se você puder abrir comigo, está lá em Lucas capítulo 16, a parábola do rico e do pobre, né? Você conhece muito bem. Lucas capítulo 16 é o rico e o mendigo, né? Que ambos morrem. Versículo 19, Lucas 16, 19 diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu, morreu o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, diz a palavra, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esse texto aqui é muito claro, muito objetivo. A Bíblia diz que 2 homens, 2 vidas, 2 destinos. O rico morre e vai para o inferno, segundo o texto. E o pobre morre e vai para o seio de Abraão, uma simbologia do céu. Jesus contou cerca de 42 parábolas. Em nenhuma delas ele citou o nome. Lucas 16 é a única parábola em toda a Bíblia Sagrada que Jesus faz questão de citar o nome de uma pessoa, no caso, o pobre chamado Lázaro. Um foi para o inferno e outro foi para o seio de Abraão. Eu quero deixar bem claro que o rico não foi para o inferno por causa da sua riqueza, e o pobre não foi para o céu porque era pobre. Na Bíblia não tem nenhum texto que diga que pobreza é virtude, e nem que riqueza é defeito, é maldição. Cada um deles, ele vai para o destino de cada um deles foi determinado pela atitude que cada um deles tomou em relação à vida que escolheu viver enquanto estavam desfrutando aqui a vida na terra. Jesus falou em Mateus capítulo 5, versículo 3, que bem-aventurados os pobres
pitosco, essa palavra pobre, pobreza, pitosco. Mas não é uma pobreza material, é uma pobreza de espírito, emocional. É alguém totalmente dependente de Deus, ao ponto que se Deus não der, ele não come. Bem-aventurado, feliz é esse tipo de pobre, não pobre material. Pobreza nunca foi virtude. E também riqueza nunca foi maldição, defeito. Deus abençoa seus filhos com riqueza, aqueles que acreditam assim. Deus honra seus filhos com trabalho, com prosperidade. Jesus falou certa feita que é com dificuldade, perguntaram, Senhor, então é com dificuldade que os ricos serão salvos? Aí Jesus disse, dificilmente um rico entrará no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pela porta de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus não está dizendo que o rico não pode ser salvo, ele não falou isso. Por que ele disse que é mais fácil um camelo passar pelo fio de uma agulha? Naquela época, somente ricos tinham um camelo, andavam em cima do camelo. E as cidades em Israel eram cercadas por muros, em cada muro tinha portas. E uma das portas era chamada Porta da Agulha. E o rico, para passar, qualquer pessoa para passar pelaquela porta da agulha, tinha que descer do camelo. Tinha que levar o camelo, conduzindo o camelo, não em cima do camelo. Ou seja, era mais fácil um camelo passar pela porta do que um rico entrar no reino de Deus. Porque o rico não queria descer do seu camelo para andar como as pessoas normais, comuns, sinal de arrogância. Ou seja, Jesus nunca condenou a riqueza, Jesus nunca elogiou a pobreza. Esse texto não diz isso. O rico e o pobre, eles decidiram, o destino deles foram decididos pela atitude que eles tiveram enquanto eles viviam. E é interessante que esse texto tem algumas curiosidades. Diz o texto que o rico foi para o inferno. Essa palavra inferno você encontra centenas de vezes na Bíblia Sagrada. Ela é chamada de Sheol, chamada de Hades, as palavras mais conhecidas, Tártaro ou Geema, mas é Sheol e Hades do grego. Sheol é um termo hebraico e Hades é um termo grego. Significa lugar, habitação daqueles que morrem, ou habitação dos mortos, lugar dos mortos. Tanto o rico como o pobre, eles desceram ao mesmo lugar. É muito interessante isso. Eles desceram ao mesmo lugar, ambos foram para o Sheol, lugar dos mortos, habitação dos mortos. Você vai ver no texto que o rico ele levantou os olhos e conseguiu enxergar o Lázaro, o pobre, no seio de Abraão. Como pode isso? Um era justo e o outro ele era ímpio. E o rico está conseguindo enxergar. Por que a Bíblia faz questão de mostrar isso? Qual é a diferença? Antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, cumprir o plano da redenção do Pai, no passado, isso antes de Jesus ir para a cruz, tanto o ímpio como o justo, né, o salvo ou não salvo, quando morriam, iam para o mesmo lugar, como eu falei aqui, chamado Sheol ou Hades. E nesse lugar havia uma divisória, uma divisão, que separava aqueles que criam em Deus e aqueles que não criam em Deus. O Sheol era chamado lugar dos ímpios, e seio de Abraão era chamado o lugar dos justos. Eles estavam pertos, mas não estavam próximos. Por isso que o texto diz que havia um abismo entre eles. Eles podiam se ver, mas havia uma separação. Quem foi para esse lugar? Todo justo que morria. Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, José, os grandes profetas, Ageu, Zacarias, Jeremias, Daniel, os heróis da fé, Sansão, Baraque, Débora, todos esses homens que tinham fé, que acreditavam em Deus, eles desceram no Sheol também. Só que havia uma separação, uma divisória, como fosse uma sala com uma divisória que separava quem acreditava em Deus e quem não acreditava. Isso até a vinda de Jesus. Quando Jesus ele vai para a cruz do Calvário, algo sobrenatural acontece. O Deus ele vai mudar, ele vai transferir essa residência, esse lugar onde os justos moravam. Sério, pastor? Está aqui na Bíblia Sagrada. Ou seja, até Jesus vir cumprir o plano da redenção, todos iam para o mesmo lugar. Mas após Jesus ir para a cruz, Deus ele faz algo sobrenatural. E aonde está isso, pastor? Está lá em Efésios. Abra comigo, Efésios, capítulo 4, versículo de número 8. Diz assim: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Quando ele subiu às alturas,
levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Versículo 9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Ou seja, o texto está dizendo, pela boca de Paulo, que era um excelente escatologista, um escatologista de mão cheia, que quando Cristo Jesus, ele morreu na cruz, você sabe que ele ficou cerca de 3 dias, demorou 3 dias para ressuscitar. O que ele fez nesses 3 dias? Segundo o apóstolo Paulo, capítulo 4, versículo 8 e 9, ele desceu até as regiões inferiores da terra, aonde estava, lá no Sheol, onde estavam os ímpios, separados dos justos. 1 Pedro 3,19 diz que ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Jesus, ele foi lá nas regiões inferiores da terra, ele pregou para quem? Para esses homens justos que haviam morrido, criam em Deus, mas por causa do pecado deles, porque Jesus ainda não tinha cumprido o plano da redenção, eles estavam naquele lugar chamado Seio de Abraão. Jesus pregou para eles. Eu entendo que Jesus se apresentou para eles. Jesus, no meu entendimento, eu posso conjecturar sem ferir a Escritura Sagrada. Jesus virou para Jeremias e falou: Jeremias, você não escreveu sobre o oleiro que conserta o vaso? Jeremias, eu sou o oleiro que conserta o vaso. Jesus virou para Daniel, lá no Sheol, lá no seio de Abraão, e disse para ele assim: ô Daniel, você não foi levado à cova dos leões e Deus não mandou um anjo para fechar a boca do leão? Eu, Daniel, fui o anjo, sou o anjo que fechou a boca do leão. Jesus virou para Ananias, Misael e Azarias, que foram lançados na fornalha. Vocês não viram um quarto homem apagar e aplacar o poder do fogo? Meninos, eu sou o quarto homem da fornalha. Ele virou para Ageu e disse: você não escreveu que a glória da segunda casa será maior do que a primeira? Eu sou a glória da segunda casa. Jesus se apresentou, como Pedro disse. Ele pregou aos espíritos que estavam em prisão. Que prisão é essa? A morte era uma prisão. Lembra que Paulo escreve: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O aguilhão da morte é o pecado. Todos eles tinham pecado e foram presos pelo aguilhão da morte. A morte aguilhoava eles por causa dos pecados que eles tinham. Mas Jesus, lembrem, não tinha pecado. Ele não tinha pecado nenhum, então ele foi ao inferno, ele foi lá no Sheol porque não tinha pecado. E quando a morte chegou perto de Jesus, não podia tocar nele. Só que não apenas a morte não podia tocar nele, ele quebrou o aguilhão da morte sobre aqueles que creem em Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ele quebrou o aguilhão da morte, por isso que Paulo canta: onde está a morte? O teu aguilhão. Por isso que nós cremos no Senhor, que o cristão, quando morre hoje, tem um ditado que diz que o crente ele tomba na terra para se levantar no céu. Jesus, ele quebrou o aguilhão da morte, tirou aqueles que pertenciam a ele. Os ímpios continuaram lá, presos, porque não acreditavam em Deus. Ele tira, ele resgata, ele leva cativo o cativeiro, ele quebra a prisão, ele arranca o aguilhão da morte, pega aqueles que pertencem a ele, e quando ele vai subir ao céu, depois de 3 dias ele ressuscita, aparece, a Bíblia diz que ele leva cativo o cativeiro, e leva todo mundo com ele, desde Adão, todos os patriarcas, ele leva para, agora não é mais, seio de Abraão. Ou seja, quando um cristão morre agora, ele não desce mais para o Sheol, para o seio de Abraão. Negativo. Agora o crente, quando morre, ele não desce, ele sobe. E aonde está isso, pastor Amilcar? Está na Bíblia. 2 Coríntios capítulo 13, Paulo, ele foi, não no seio de Abraão, Paulo, ele foi no paraíso, ou chamado terceiro céu, que ele vai dizer: eu conheço um homem em Cristo Jesus, se no corpo, fora do corpo, não sei, foi arrebatado ao paraíso, foi levado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Paulo, ele foi lá no paraíso, ele foi no chamado terceiro céu e ouviu coisas tremendas da parte do Senhor. Por isso que aos Filipenses ele diz: olha só, eu preferi estar com Cristo, que é infinitamente melhor, mas por causa do chamado, dos escolhidos, eu prefiro estar aqui, mas na verdade eu queria estar lá. Você lembra do ladrão da cruz? Está lá em Lucas capítulo 23. Tinha um à esquerda e um à direita. O da esquerda blasfemava contra Jesus. O da direita,
ele virou para Jesus, reconheceu o reinado de Cristo e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus disse para ele? Filho, ainda hoje estarás comigo aonde? No seio de Abraão? Não, no paraíso. O cristão hoje, quando morre, não desce, ele sobe diretamente para o paraíso. Só que ele pediu: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus: não, reino não. Você não pode entrar no reino agora. Na verdade, ninguém pode entrar no reino agora. O reino ainda não foi inaugurado. Ninguém pode andar no reino. Nós vamos para o paraíso, ou terceiro céu, chamado antigamente de seio de Abraão. Lembra quando um governador, uma autoridade vai inaugurar uma cidade, uma escola, um hospital? Ele pega a tesoura e corta assim aquela faixa de inauguração. Jesus não fez isso ainda. O reino agora ninguém entra. Quando que vai acontecer isso? Quando a igreja for arrebatada. Quando Jesus vier buscar a noiva, aí sim o reino vai ser inaugurado. Mas por enquanto, vamos direto para o paraíso. Pastor, e o paraíso fica onde? Se não é mais embaixo, aonde que o paraíso fica? Apocalipse, capítulo de número 6, quando Jesus abre o quinto selo, né? O Cordeiro abre o quinto selo, diz assim, Apocalipse 6, versículo de número 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo. É interessante que a Bíblia diz que quando ele abriu o quinto selo, João viu as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. João viu aonde? Debaixo do altar. Debaixo do altar do seu paraíso, o terceiro céu que Paulo fala, que todos nós vamos um dia, é debaixo do altar do Senhor. A gente vai poder contemplar o Senhor. E a Bíblia diz que eles clamavam para Deus se manifestar o reino dele. Essa deve ser a nossa atitude. Senhor, manifesta o teu reino, vem o teu reino. Pai, manifesta o teu reino. Mas não chegou ainda o tempo. E o que Jesus deu para eles? Deu uma vestidura branca. Deu uma veste branca para aqueles homens e que eles esperassem ainda um pouco. E conosco não é diferente. Lembra de Apocalipse 3, versículos 5 e 6? Jesus fez assim, olha só: o vencedor será também vestido de vestiduras brancas e andará de branco comigo, porque são dignos, e o seu nome jamais será apagado do livro da vida. Essa é a maior promessa, irmãos, que Deus nos faz. Lucas, capítulo 16, fala sobre isso. Um homem foi para o inferno e o outro homem foi para o seio de Abraão. É interessante que no inferno ele pede para Lázaro molhar a ponta do dedo para refrescar. Existe uma linha teológica, né, de outras religiões que falam que quando o homem morre, ele fica sem consciência, ele fica num sono eterno. Mentira! A Bíblia diz que o ímpio, ele está no inferno e ele está sofrendo, é um lugar de tormento, ele tem sede, ou seja, ele tem os sentidos deles aguçados ainda. Não existe essa questão do homem morrer e ficar no sono profundo. E nem o justo. Você pode ver que o justo também está lá no paraíso clamando para que Deus manifeste o reino dele. Então essa questão do homem morrer e entrar em sono profundo não existe. Outra coisa, a purificação dos pecados após a morte. A única coisa que purifica a alma do homem é o sangue de Jesus Cristo. A Igreja Católica ensina a questão das missas de sétimo dia, de um mês, de um ano. Para que as missas? É uma forma de redimir o pecado daquele que morreu. Para atenuar o pecado, para ver se ele possa entrar finalmente. Não existe isso. Depois que morre, remissão de pecado é somente o sangue de Jesus. Outra coisa que esse texto de Lucas 16 cai por terra, a questão da reencarnação. Ele tinha 5 irmãos, segundo a história de Jesus, ele tinha 5 irmãos, o rico. E ele falou assim: já que Lázaro não pode me ajudar aqui, pede para ele voltar na minha casa paterna e avisar meus irmãos que esse lugar é horrível, para que eles não venham para o mesmo lugar. Porque se alguém dos mortos ressuscitar, eles vão acreditar. Aí o pai Abraão disse: não, de maneira nenhuma. Eles têm Moisés, ele tem os profetas, que eles ouçam a palavra. Se eles não conseguem se converter através da palavra, nem que ressuscite alguém dentre os mortos, eles vão reacreditar. Ou seja, não existe reencarnação. Morreu, acabou. Uns para a vida eterna e outros
para o inferno eterno. Mas a Bíblia diz que Deus não destinou o homem para o inferno. Deus destinou o homem para a vida eterna. E essa é a promessa que nós temos. Assim como aqueles homens que estão debaixo do altar do Senhor, aguardando a manifestação do reino, eles já estão de roupas brancas, porque Jesus deu uma vestidura branca para cada um. E nós também temos a nossa vestidura. Nós já recebemos, na verdade, a nossa vestidura branca. Eclesiastes diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Isso foi um pouquinho de escatologia bíblica. Espero que tenha falado ao coração de vocês, tá? Quem sabe a gente faça mais vídeos, estude. Alguma dúvida, fale com a juventude fala comigo, amém? Que Deus abençoe vocês, graça e paz, shalom, em nome de Jesus, amém.